Boa tarde a todos, a todas, a todes. Mais uma vez, uma iniciativa da Superintendência de Documentação, na figura da Débora Ambinder, a coordenação de bibliotecas, também sob a coordenação da coordenadora Sandra Coelho. Hoje traz para vocês o treinamento, em parceria com a Elsevier, da base de dados Scopus. Nós vamos contar com a colaboração da Aline Cristina, que vai proferir esse webinar, vai apresentar para a gente todas as possibilidades, como explorar melhor a base de dados Scopus. E desde já agradeço a você, Aline, que está nos escutando, né? Daqui a pouco vai entrar em cena, mas primeiro eu quero pedir a vocês, dar de novo esse boa tarde, né? E pedir a vocês para curtir a nossa página nas redes sociais, as páginas de todas as unidades de informações. Sabemos que tem profissionais, colaboradores, o público em geral interessado em N áreas diferentes, né? Então, sugiro a vocês que curtam as nossas páginas Facebook, Twitter e Instagram. Em especial, peço que vocês deem um like e curta a nossa página no YouTube, né, nosso canal no YouTube, que tem vários conteúdos bacanas, diversificados, que vai atender tanto a parte técnica, quanto a parte de saúde, quanto a parte profissional, tá? Com conteúdo bem interessante. Convido a todos a darem uma passeada, visualizarem um pouco os vídeos. Tem um vídeo muito especial que eu quero sugerir, muito mais que livros. É um vídeo que mostra a história, assim, o percurso, né, das unidades de informações, das bibliotecas, vai passando em cada unidade, vai conversando um pouco mais, vai dizendo o papel da biblioteca, enfim, é um caminho bem gostoso de se fazer, sob a voz da nossa coordenadora Sandra Coelho. Acho interessante vocês, se puderem, darem um pulinho lá no nosso canal, né? Clicar lá, navegar e curtir esse vídeo. Vai ser bem bacana. Aproveito para fazer merchandising, né? No nosso canal de bibliotecas, no dia 26, nós vamos ter a live com a professora Luana Salles, que vamos conversar sobre repositório institucional e acesso aberto, os desafios. Acho que vai ser bem interessante, conto com a presença de vocês. Vou apresentar para vocês agora. Vou tentar, né, Marcos? Marcos está aí comigo. Vai dar me tudo ajudando. Aqui, deixa eu ver aqui a página. Saiu. Ai, Marcos, eu acho que me perdi. Gente, eu acho que eu não vou apresentar. Tá a Vou só Binha, mencionar. aqui, ó, só clicar na Binha, Biblioteca Zuf, é só subir com o mouse. Não, mas, Marcos, gente, ó, acontece, tá? Nas melhores famílias. Nós estamos aqui no primeiro webinar com essa interação. Eu vejo o seu mouse, é só subir um pouquinho, a gente vê aí o Tá na seu... posição? Mas aí aparece pause, share, new share. Não, só continua assim, Danúzia, e clica na guia aí da Biblioteca Zuf. Eu vejo aqui, é a primeira... A quarta guia, é essa que você está falando? É, essa mesmo. A do lado do WhatsApp. Mais uma, vai. Não, você não mexeu o mouse para mim. Peraí, você foi demais. Gente, sabe o que está acontecendo? Está aparecendo uma barrinha em cima, escrito mute, stop vídeo, participantes. É porque você é a nossa host. Se você puxar essa barrinha para outro canto, ela some. Olha que delícia. Essa linha é demais, né, gente? Ela ajuda, ela orienta, ela faz tudo. Pronto, obrigada, agora nada. Agora a gente está vendo tua tela. Tá vendo minha tela, então, gente, ó. Vocês estão vendo minha tela. Essa é a tela que eu gostaria muito que vocês entrassem, navegassem, explorassem. Aqui tem a história dos sistemas de bibliotecas. Aqui a gente sugere que cada um de vocês faça um pré-cadastro para que faça uso dos serviços também oferecidos. Aqui, quando você clica em serviços, você tem um leque de serviços à disposição, olha, orientação, consulta ao acervo, empréstimo domiciliar, mas o importante que eu destaco é o pré-cadastro. Faça o pré-cadastro, entre na sua unidade de informação, na biblioteca que você tem interesse em adquirir alguma informação em específico e faça uso dos serviços. Como hoje também nós sabemos que temos o acesso, enquanto aluno e docente e discente da universidade, acesso remoto ao portal de periódicos CAPES, hoje eu sugiro a vocês que façam também o teste
na casa de vocês, né? Ou no celular, enfim. Acesso ao CAF, eu acho que alguns devem saber como faz. Se não, tem um tutorial no nosso canal de bibliotecas. Você também pode pegar informação com as unidades de informações de como faz o acesso direitinho. Aqui, rapidamente, eu vou fazer para vocês, para não ocupar muito tempo da Aline. A Aline hoje vai dar um curso bem extensivo para a gente. Aqui, coloca aqui o CPF, a senha, dá o ok. Aí não foi. Acontece. Agora eu não sei nem se eu sei, gente, que é minha senha. Acho que agora vai. É a senha do ID. Foi. Maravilha. Aí a senha do ID aparece aí minhas informações, porque eu me loguei. Ó, aqui aparece, utilize seu CPF e a senha do IDUF, já com uma pré-orientação. Aqui você lê en passant, se for de interesse, salva alguma informação. Passando dessa tela, você diz aceitar. Botei essa opção porque é uma que já vem pré-selecionada. Aqui já te dá a opção de você acessar o portal de periódicos CAPES, aparece o acesso por onde você está fazendo, que é, no meu caso, pela Universidade Federal Fluminense. Se você não for aluno, docente da universidade ou pertencer a alguma pós-graduação, estudo de pesquisa, possivelmente o Instituto, as bibliotecárias podem te orientar de como fazer esse acesso remoto ao portal de periódicos CAPES. É muito interessante que aqui você tem a busca, ó, periódicos, livros e base. Hoje nós vamos explorar a base Scopus. A gente pode ir pela inicial ou pode escrever aqui. Se souber, caso não saiba, vai pela tentativa e erro, vai explorando a portal de periódicos CAPES para você conhecer as bases. E daí você já tem o primeiro acesso à interface da base de dados Scopus, que é essa que a Aline Cristina, com a palavra agora, vai apresentar para a gente. Vamos, Aline, pode vir? Aqui é a interface, mas isso eu vou deixar para a Aline mostrar para a gente. Eu mostrei o caminho. Certinho, Danúzia, muito obrigada. Super mão na roda essa parte, é bacana vocês mostrarem que vocês têm, né, o ingresso lá no CAF, então é muito melhor do que eu falar, olha, vocês têm que colocar essa informação X e Y, só que eu não tenho a informação, né, do CPF, do IDUF, por exemplo, então não tem como mostrar aí na realidade como que o participante vai fazer, mas muito bacana, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Aline. Ó, desculpa aí as tentativas e erro, você viu que foi assim, ao vivo, né? Não, acontece. Faz, dá errado, volta, mas enfim, no final dá certo. Tá tudo bem. Nós temos muito a aprender hoje. Você foi ótima. Então agora eu vou compartilhar a minha tela, tá? Eu vou te pedir para deixar de compartilhar, porque aí assim eu consigo compartilhar a minha. Parei. Vamos lá. Oi? Você clicou lá no Stop Share? Stop Share. A gente ainda tá vendo sua tela. Tá vendo a minha tela? Tô. Pronto. Foi. Agora foi, sim. Aline. Agora Oba. Agora eu vou compartilhar a minha, então. Só que antes de entrar na interface lá de Scopus, o que eu vou fazer? Eu vou conversar um pouquinho com vocês previamente sobre Scopus, tá? Mas deixa eu então não chegar assim, já falando, deixa eu me apresentar para vocês. Boa tarde, então, a todos e todas. É uma satisfação estar com vocês nessa tarde para a gente conversar sobre Scopus. Uma plataforma muito rica, com uma série de ferramentas muito interessantes que vão apoiar vocês na condução das pesquisas de vocês, em todo o trabalho de coleta, de informação sobre matemática de pesquisa, sobre o que há de publicação acerca de um tema. Eu sou a Aline Bastos, analista de capacitações da Elsevier. Eu trabalho com as soluções que compõem um portfólio multidisciplinar, são elas Science Direct, Scopus e Mendeley. E hoje a gente vai começar, então, essa sessão conversando sobre Scopus. Teremos uma próxima sessão na qual eu vou abordar demais plataformas com vocês, tá bom? Nesse momento, então, como eu disse, eu queria, antes de começar, dar só uma orientação, tá? Eu vou pedir a gentileza de vocês colocarem as perguntas, não no chat. Coloca para mim, por favor, no QIA, tudo bem? Você vai colocar nesse botãozinho, que tem esse símbolo de 2 balõezinhos de diálogo, e fica mais fácil para eu administrar as tuas perguntas, tudo bem? E aí, de forma cíclica, eu vou vindo ao QIA de tempos em tempos, vou lendo em voz alta a tua pergunta e vou te respondendo,
Tá bom assim? Então, ficamos combinados? Coloquem, por favor, lá no QIA a pergunta que vocês tiverem. Tudo bem? Ótimo, então agora a gente pode começar falando sobre os copos. Tem um material que eu preparei, não se preocupem, eu vou dar posterior acesso a ele para que vocês tenham informações de conteúdo, informações importantes específicas sobre os copos que vão estar contidos nesses materiais, tá? No finalzinho, eu conto para vocês como que vocês vão acessar esse material, ok? Bem, então vamos conversar agora a respeito do que é Scopus. Quando a gente fala sobre Scopus, a gente está fazendo menção a uma plataforma do tipo referencial. O que uma plataforma referencial traz para a gente, Aline? Traz para a gente informações referenciais de documentos e informações de métricas para aqueles documentos. Bem, o que é uma informação referencial? São dados que a gente vai registrando para identificar documentos. Vou te dar exemplo de dados importantes de documentos que nós registramos para que haja essa identificação. A gente vai registrar título, resumo, palavras-chave, onde o documento foi publicado, quem é o editor, qual é, então, o DOI do documento, a listagem de referências, uma série de informações como essas que eu dei no exemplo são importantes para que a gente identifique corretamente esses documentos, para que a gente registre nas plataformas as informações sobre esses documentos. Comumente, a gente usa um termo técnico chamado indexação. Então, a gente indexa, faz esse registro, tá? Desses dados, desses documentos, que nós chamamos de informação referencial, para que vocês possam, posteriormente, fazer a consulta. Então, como eu disse para vocês, Scopus, sendo uma plataforma referencial, traz para a gente a informação referencial, esses dados que a gente mencionou, e informações a respeito de métricas, tá bom? E a gente acaba falando assim de uma forma mais breve que Scopus é uma plataforma que traz para a gente informação de citações. Citação é uma métrica, tá? Um tipo de métrica, e de resumos. Resumo é uma informação dessa informação referencial que tem vários dados ali, de conteúdo que vem de literatura acadêmica e científica. No caso de Scopus, todo o conteúdo ele é revisado por pares, ou seja, ele é curado. Então, como que esses documentos eles chegam a Scopus? Para que esses documentos cheguem a Scopus, eles têm que, obviamente, terem sido publicados anteriormente em títulos que Scopus indexa. Mas existe ali um tipo de restrição. Esses títulos que Scopus indexa, eles só são indexados pela plataforma porque eles trabalham com um modelo de publicação onde temos uma etapa chamada revisão por pares, onde o próprio nome sugere que revisores vão estar ali avaliando aquele nosso trabalho, verificando resquícios de autenticidade, quando o revisor atesta ali uma alta qualidade compatível com a reputação daquele título, por exemplo, aí sim, se há essa aprovação, o documento ele vai ser publicado no título, tá? Esse é o modelo para títulos que trabalham com revisão por pares. E aí, se esse documento é publicado no título, na revista, por exemplo, Y, a revista Y é indexada por Scopus, de igual forma o documento vai ser indexado por Scopus também, tá bom? Quando a gente fala de Scopus, a gente está fazendo menção a uma plataforma muito abrangente. O que a gente tem hoje em termos de conteúdo? Nós temos aí hoje um pouquinho mais que 80 milhões de registros referenciais de documentos que foram indexados por Scopus. É importante que vocês saibam que desses mais de 80 milhões, somente 10% é de fato conteúdo publicado pela Elsevier. Então, você provavelmente está pensando agora, mas, Aline, esses outros 90%, eles são publicados por quem? São publicados por mais de 5.000 editoras, tá? Então, você vai encontrar em Scopus conteúdo indexado que foi publicado pela Wiley, pela Taylor & Francis, pela Springer, por uma série de outros editores, tudo bem?
Além disso, quando a gente vai fazer a indexação desses documentos, a gente consegue também ter em mãos e, claro, reunir informações a respeito de autores e a respeito de instituições. Essas informações, elas ficam acessíveis para vocês por meio dos perfis. Então, nós temos perfis de autores que vão ali, então, reunir informações a respeito daquele autor, de afiliação, a respeito da produção dele, e nós vamos encontrar também perfis institucionais, onde vai ficar registrado todos os documentos, onde a gente encontrou pelo menos um autor que se identificasse como afiliado àquela instituição, por exemplo. Então, a gente tem hoje em Scopus um pouquinho mais que 16 milhões de perfis de autores e aproximadamente 70 mil perfis institucionais. Então, desde já, o que vocês conseguem saber? Que em Scopus eu consigo fazer uma busca por documentos, uma busca por um perfil de um autor e também consigo fazer uma busca por um perfil institucional. Bem, é importante que vocês saibam também a respeito da cobertura de Scopus em relação às áreas de conhecimento. Scopus é uma plataforma referencial multidisciplinar, ou seja, vai atender a todos vocês. Independente se eu tenho aqui um participante que seja da engenharia, ou um participante da medicina, ou uma participante das ciências sociais, não importa qual seja a sua área, Scopus vai te atender. Porque todo o nosso conteúdo, ele é dividido em 4 grandes áreas, que a gente também chama de domínios, que são, então, ciências físicas e engenharia, ciências da saúde, ciências da vida e ciências sociais e humanidades. Então, Scopus vai atender a todos vocês. Bem, queria falar também um pouquinho a respeito do para que serve Scopus. Eu ficava um pouco assim impressionada pelo fato de fazer sessões sobre Scopus e no final das contas eu vi que os usuários não entendiam a plataforma toda, mas não sabiam quando encaixar Scopus no fluxo da pesquisa. Eu falei, não, vamos remodelar isso daí. Eu preciso que vocês saiam daqui hoje sabendo onde Scopus se encaixa no fluxo de pesquisa. Então, a gente está falando de uma plataforma que te acompanha lá do início do fluxo de pesquisa, do teu processo de pesquisa. Porque quando você se propõe a pesquisar sobre uma coisa, a escrever sobre alguma coisa, você precisa fazer o teu dever de casa bem direitinho, varrer uma série de conteúdos que estejam relacionados àquela temática. Claro, varrer aqui, estou puxando a sardinha para o meu lado porque eu estou falando de Scopus, mas não só varrer em Scopus, vocês têm que varrer também todo o portfólio, todo o conteúdo aí que está disponibilizado para vocês na biblioteca, tá bom? Vocês têm que varrer também a produção, repositório institucional, varrer o maior número de locais possíveis em busca de conteúdo sobre aquela temática. Aline, por que eu tenho que varrer o conteúdo sobre essa temática? Antes de escrever sobre um tema, eu preciso entender o que existe de produção acerca daquele tema. Quem é o autor mais relevante naquele tema? Eu preciso saber quais são os últimos trabalhos, as últimas descobertas, qual é o estado da arte de publicação naquele tema, para que eu avance a minha pesquisa a partir do que já está conhecido e siga em frente. Então, para isso, eu preciso varrer repositório da minha instituição, acervo lá da instituição, e preciso varrer plataformas abrangentes. Scopus é uma plataforma abrangente. Por quê? Porque indexa muito conteúdo. Quando a gente fala de Scopus, sendo essa plataforma que indexa aí mais de 80 milhões de registros referenciais de documentos, eu estou dando na mão de vocês uma amostra que vai estar representando e podendo, então, fazer uma inferência na população, considerando aí, claro, população como produção acerca de uma temática, porque
A gente, então, não tem no mercado hoje uma plataforma que vai indexar tudo que é produzível a nível mundial nessa parte científica. Mas, se eu tenho uma plataforma que indexa uma grande quantidade de conteúdo, eu posso utilizar ela para fazer essa inferência lá na população, lá na produção científica mundial sobre aquela temática, e aí sim, avançando, compreendendo a respeito do que há sobre esse tema. Propriamente, agora falando do trabalho com Scopus, ele é muito simples. Eu gosto de enxergar ele pela ótica de um processo, tá? Se eu tenho colegas administradores, eu sou administradora, vocês vão me entender. Geralmente o administrador ele tem uma certa, assim, paixão por entender tudo no universo, querendo mapear lá os processinhos, dividindo em atividades. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha visão. Então, eu gosto de entender o trabalho com Scopus como um processo, por isso que vocês têm aí na minha tela essa setinha rosa e cravejei aí nessa setinha umas bolinhas laranjas. Então, cada bolinha dessa representa uma atividade do trabalho com Scopus. Então, eu tenho 3 atividades: buscar, descobrir e analisar. E exatamente isso que a gente vai fazer lá em Scopus hoje. Eu vou percorrer com vocês esse fluxo de trabalho. A gente vai fazer o buscar, o descobrir e o analisar. A gente vai ter, então, uma parte bem robusta nessa apresentação, onde eu vou mostrar para vocês essa parte do analisar, que é bastante diferente, então, em Scopus. Então, aqui em Scopus, eu tenho ferramentas que dão apoio à bibliometria, de modo que eu possa fazer análises em cima das minhas buscas por documentos, em cima um perfil de um autor, para entender a produção daquele autor, e eu consigo também fazer a avaliação de reputação de títulos que publicam de maneira serial. Além de fazer essa avaliação a nível individual, título a título, eu consigo também estabelecer a comparação entre títulos, para que a gente possa, então, fazer de modo analítico a comparação de dados, então, entre a revista, por exemplo, A e a revista B. E essa é uma atividade, uma parte do Scopus fundamental para te apoiar, sabe quando? Quando você estiver escolhendo o periódico para o qual você vai submeter o seu trabalho. Eu entendo que você vai fazer uma análise bem aprofundada, você vai fazer uma varredura a respeito de adesão da sua temática, do teu trabalho, ao escopo daquela revista, você vai fazer uma varredura para entender se aquela revista publica no modelo que você está sendo requisitado, por exemplo, pelo teu financiador ou pelo modelo que você deseja de publicação. Eu entendo que várias dessas questões vão ser cobertas, mas em determinado momento você vai precisar entender analiticamente esses títulos, saber, poxa, entre o título A, o B e o C, qual o título desses aí que tem os documentos que recebem o maior número de citações ano a ano? O Scopus consegue te mostrar. Do título A, B e C, qual deles ou quais deles que não publicam quase nada de artigos de revisão, por exemplo? O Scopus consegue te mostrar para te apoiar, então, com informações que vão embasar a tua tomada de decisão, por exemplo, para publicar num título e não no outro, tá? A gente vai cobrir, então, tudo isso. Busca por documentos, busca por autor, perfil de autor, então, busca por perfil institucional, e a gente vai fazer essa parte também de encontro dos títulos que o Scopus indexa e essa comparação, tá? Não dá para falar de Scopus sem falar das métricas, porque em todos os cantos de Scopus você vai encontrar uma métrica. Nesse momento eu não vou ficar lendo quadradinho nenhum aqui de métrica, tá? Não quero que vocês se sintam obrigados a gravar a fórmula de cálculo de todas as métricas, nem eu sei a fórmula de cálculo de todas da cabeça. De qualquer maneira, eu quis colocar nesse material essa parte específica, já imaginando que vocês vão ter o acesso posterior e caso vocês queiram consultar rapidamente a informação de alguma métrica que esteja ali disponível em Scopus, as mais famosas, vocês poderiam vir aqui e encontrar essas informações, tá bom?
De maneira específica, em Scopus, a gente tem métricas de vários níveis, chamamos assim. Temos métricas a nível de documento, métricas a nível de autor e métricas a nível de títulos. A gente acaba falando de revistas, assim, colocando tudo no mesmo gato, tudo no mesmo saco ali, enfim, chamando de revistas, mas eu gosto que vocês entendam que quando a gente fala de títulos seriais, a gente não está falando só de revistas, a gente pode ter outros tipos de títulos que são seriais, como séries de livros, por exemplo, tá? De qualquer maneira, a gente vai chamar de métricas de revista, porque de maneira assim, muito geral, todo mundo acaba chamando métricas de revista. Mas eu quero que você lembre que títulos que publicam de forma serial não são somente revistas, a gente pode ter outros títulos que também publicam em série, tá bom? E quero, de maneira, então, especial, conversar com vocês a respeito dessas métricas para títulos. Em Scopus, a gente vai ter 3 métricas à nossa disposição para que a gente possa fazer essa avaliação dos títulos. Que métricas são essas? São Site Score, SNP e Simago Journal Rank. O que a gente tem aqui? Eu quero que você, então, entenda o raciocínio dessas métricas. De maneira específica, eu queria que vocês gravassem, essa sim, eu queria que vocês gravassem a fórmula de cálculo do Site Score. Se vocês conseguirem, tá ótimo. Caso contrário, lá em Scopus você vai ter sempre a definição de como é calculado o Site Score, e nunca vem solto. O Site Score dessa revista é 100. Tchau, não. É 100, o número, então, do Site Score desse título é 100, porque foi concebido a partir da conta que levou os fatores x dividido por y, e aí chegou no 100, tá? Mas, como é bem facinho a fórmula de cálculo, eu acho que vocês vão gravar fácil. Bem, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo do Site Score de um título. Então, vamos pegar aqui um título para adotar, tá? Eu quero calcular o Site Score de 2019 da revista Floresta. A revista Floresta é um título que o Scopus indexa. O que eu vou fazer? Antes de tudo, eu vou pensar numa fração. Por isso que aqui no meu material eu tenho esse A sobre B, tá bom? O que eu vou colocar no A e o que eu vou colocar no B? Eu vou te contar agora. Lá no lugar do nosso A, você vai colocar a quantidade de citações recebidas entre 2016 e 2019 para os documentos aí publicados na revista Floresta. Abasteceu o A com as informações das citações entre 2016 e 2019? Ótimo, vamos colocar então as informações do B. Lá no B, você vai colocar a quantidade de documentos publicados pela revista Floresta entre 2016 e 2019 também. Repara que é sempre uma janela de 4 anos, onde eu pego o ano base, eu chamo de ano base o ano para o qual eu quero o Site Score, mais os 3 anos anteriores, para fazer essa janelinha de 4 anos. E aí, se eu pego as citações entre 2016 e 2019 e divido pelos documentos publicados entre 2016 e 2019, eu vou, então, conseguir saber o cálculo aí do Site Score de 2019 da revista Floresta. É importante que vocês saibam que, para fins de cálculo de Site Score, a gente só conta citações recebidas por tipos específicos de documentos e nós também só contamos, lá na contagem total de documentos publicados, tipos específicos de documentos. Quais são? São artigos, papéis de conferência, capítulos de livros e data papers. Então, só citação para esses tipos de documentos e só esses tipos de documentos que contariam na contagem de documentos publicados, tá bom? Em Scopus, a gente também consegue consultar o que nós chamamos de Site Score Tracker. O que é o Site Score Tracker? É um acompanhamento que você consegue ter do Site Score do ano atual. Você vai pensar o seguinte, mas poxa, Aline, 2020 nem acabou. Vai acabar lá no dia 31 de dezembro. Eu sei, mas a gente vem contando o Site Score com o que vai chegando de informação a respeito de citações, documentos publicados, e vamos montando ali um acumulado. E aí você consegue ver até aquele mês, agora em outubro agora em novembro atualizou no dia 8 de novembro, então você consegue ver até o dia 8 de novembro o nosso acumulado de Site Score
para o ano atual, para aquele título, era X. E aí você consegue saber, poxa, o ano nem fechou e o site score já está maior do que o fechado do ano passado, ou está muito abaixo. Você consegue ver a evolução do site score daquele título no ano atual, tá bom? E quero comentar, esses são os dois últimos pontos aí dessa minha parte mais teórica, tá? Antes da gente ir para Scopus, que é, então, seguindo falando sobre a métrica SNP, e depois a gente vai falar sobre a Simago Journal Rank. A métrica SNP, ela faz um cálculo muito bacana, eu gosto muito dela, da visão dela, porque ela consegue fazer a diferenciação, né, ser justa, fazendo então a comparação de títulos de áreas diferentes. Por quê? Porque ela tem no seu cálculo ali, leva em consideração, melhor dizendo, o potencial de citação para aquele campo de assunto. Por quê? É ser injusto demais você pensar que, numericamente, as métricas de um título de administração vai ser igual de um título de medicina, porque são áreas diferentes, com cenários diferentes, com impactos diferentes e números de citações recebidas diferentes. Então, às vezes, um título top da medicina, tá? Tô jogando para o alto assim, dando um exemplo, não tô afirmando que um título top da medicina tem o SNP X, tá? Mas vamos por supor que seja 80. E um título top da administração pode ter SNP 20. Se você for comparar só o número 20 com 80, você vai pensar, nossa, esse título aí da administração é ruim, né? Não é nada ruim, ele é muito bom. Mas o que fez os números ficarem diferentes? Porque a gente tem cenários diferentes, vindos de áreas diferentes. E a gente precisa fazer esse equilíbrio de modo a fazer uma comparação justa. Na verdade, a gente tem que ter uma adesão, uma regrinha de ouro, eu chamo assim, que você precisa combinar diferentes métricas. Então, não faz isso de montar ali todo o teu cenário de avaliação de um título em cima de uma única métrica. Você precisa de mais métricas, pelo menos 3 métricas, para que a gente cubra diferentes quesitos para uma avaliação justa daqueles títulos, tá bom? O SNP, então, vem para ajudar nisso. O SNP mede para você então, esse impacto por publicação dividido pelo potencial de citação lá no seu campo de assunto. É assim que o SNP tentei fazer de uma forma mais simples, você destrinchar um pouquinho maior, tá? Mas para ficar mais simples para vocês, vocês podem entender dessa forma. Quando vocês receberem o material, vocês vão encontrar esse linkzinho aqui embaixo, certo? Esse linkzinho vai te levar para uma página do Centro de Suporte de Scopus que vai permitir que vocês vejam mais detalhes sobre a métrica SNP. Tudo bem? E para fechar essa parte inicial, a gente tem a Simago Journal Rank. A Simago Journal Rank é uma métrica, então, de reputação. Ela pensa da seguinte forma: olha, alguns quesitos, eles mexem com o valor de uma citação. Eles têm ali um papel de modificar o valor de uma citação. Que quesitos são esses? A área, o campo de assunto, a qualidade e a reputação de um título. É um pouquinho do que a gente estava conversando anteriormente, das diferenças entre áreas, entre títulos de áreas diferentes. E eu quis trazer para vocês esse exemplo, tá? Então, aí um título da área de ciências da saúde, de ciências da vida, por exemplo. De maneira clássica, para essa área, a gente encontra, então, um alto impacto, isso está, claro, associado a um número muito alto de citações. Então, como a gente tem tantas citações, nem é tão difícil assim uma citação para um documento ali, num título dessa área de saúde, por exemplo, o valor de uma citação para Simago Journal Rank, ele é mais baixo. Já quando a gente está falando de áreas como artes, humanidades, onde você pega ali administração, história, por exemplo, classicamente você vai ter um impacto mais baixo, um número, claro, menor de citações. Então, como é mais difícil, né, dentro dessa área de sociais, por exemplo, desses títulos de sociais, você ganhar uma citação, ela vale mais, ela é mais rara, então ela tem um valor maior. Por isso que o Simago Journal Rank, quando faz a montagem ali do cálculo, ele considera as citações recebidas no ano X, levando em conta pesos, esses pesos que vão mexer no valor da citação, dividido
pelos documentos publicados nos 3 anos anteriores, tá bom? Mais uma métrica que te permite entender essas diferenças entre áreas, tá bom? Então, para avaliação de um título em Scopus, temos CiteScore, Simago Journaling e SNP, ok? 10. Então, vou parar por aqui agora, e aí eu vou lá para o meu navegador, aí sim a gente começa a falar de Scopus, tá? Quero que vocês puxem de novo aí na mente a informação que a Danúzia passou a respeito de como é feito o acesso remoto. Para você fazer o acesso a Scopus, você tem que utilizar, então, o acesso CAF, tá? Vocês da UF vão utilizar esse acesso CAF. Segue o passo a passo direitinho ali, demonstrado perfeitamente pela Danúzia. E aí, quando vocês fizerem isso, a gente vai chegar a Scopus, nessa interface que foi onde a Danúzia parou e me deu a palavra. Antes de fazer uma busca, eu queria te chamar a atenção para algumas opçõezinhas aqui nessa página inicial. Toma um pouquinho de cuidado. No canto superior direito, nessa interface, você vai encontrar 2 opções: criação de conta e login. Não crie expectativas de que essas opções estão relacionadas a acesso, porque elas não estão. O acesso de vocês é dado pelo CAF, estando claro remotamente aí da casa de vocês. Essas opções de criação de conta, de login, elas estão relacionadas a uma personalização do teu uso com os Scopus, de modo que se eu quero criar alertas, salvar as minhas estratégias de busca, por exemplo, eu posso fazer isso tendo essa continha. Tenho a continha, faço o login Scopus, logada nessa conta, eu tenho condição de criar alertas, de salvar as minhas estratégias de busca, de salvar listas, por exemplo, tá bom? Essa continha a gente chama de conta Elsevier. Por quê? Porque ela é comum para todas as soluções e plataformas Elsevier. Então, se você tem essa continha de login aqui em Scopus, o que a gente tem? A gente vai conseguir utilizar essa mesma continha de login para fazer login em Science Direct e lá criar alertas, e lá receber recomendações, e lá, por exemplo, você acessar o histórico do que você anda ali visualizando em texto completo. O mesmo você vai poder utilizar em Compendex para criar os teus alertas também, para salvar as tuas estratégias, tá bom? Esse é o papel do login que você encontra aqui no cantinho superior direito de Scopus, tá bom? Bem, e aí quando você encontra essa interface, dá uma reparada que a própria plataforma, ela já vai te convidando a fazer esse processo de trabalho com ela. Lembra? Buscar, descobrir e analisar. Então, vamos começar agora. O que a gente pode fazer aqui? Quando a gente chega em Scopus, vamos começar, então, no início do processo, vamos fazer a atividade de buscar. Eu posso buscar por documentos, posso buscar por um perfil de um autor e posso buscar por um perfil institucional. Eu também posso fazer uma busca avançada. A busca avançada é uma busca mais criteriosa, onde você pode reunir aí diferentes critérios em diferentes campos para fazer essa busca ser seletiva e você ter que eliminar a necessidade posteriormente, ter que ficar fazendo uma série de filtragens, tá? Então, para isso que a gente tem a busca avançada. Como a gente tem um tempinho definido, tá? Eu tenho uma série de coisas para mostrar para vocês em Scopus, eu vou fazer a busca por documentos, tá? Mas deixa eu vender o meu peixe. Eu amanhã, olha que coincidência, às 10 horas da manhã, eu vou fazer uma sessão sobre busca avançada. Eu não vou ensinar ninguém a utilizar Scopus amanhã, nada disso. Vocês já estão aprendendo agora. Eu só vou desvendar, nem desvendar porque nem é tão difícil assim, mas vou comentar aí, então, tudo relacionado à busca avançada, como que se usa operador booleano, os operadores de proximidade, o que é aceito na busca avançada de Scopus ou não. Eu vou ensinar uma série de dicas aí, vocês vão ficar super feras em busca avançada, tá bom? Mas hoje eu vou fazer com vocês, então, assim como é o padrão nas minhas sessões sobre Scopus, fazer uma busca por documentos, usando então essa busca mais rápida pela opção documentos, tá? Então, selecionando aqui tá documentos e eu vou digitar essa minha estratégia. É difícil então
intenção eu agradar a todo mundo, porque eu imagino que vocês sejam de áreas diferentes. Mas eu fiz um trabalhinho prévio, montei uma estratégia bem pequenininha, tá? Nada muito, assim, rebuscado, relacionado um pouco aí na área, então, de ciências da vida, agricultura, ciências biológicas. Mas se você for de outra área, é só você adaptar. Eu tô dando para você uma receita de bolo. Tudo que eu faço aqui, se você mudar a sua estratégia, você vai encontrar de mesma maneira as mesmas opções, os mesmos caminhos. É só você adequar a tua realidade e a tua necessidade, tá bom? Vou fazer uma busca, então, por documentos que contenham ali na informação referencial os seguintes termos. Bioacumulação, então eu vou digitar aqui, ó, bioaccumulation. E eu quero um outro termo, tá? Então, para isso, a gente vai colocar o operador booleano AND. Operadores booleanos sempre em caixa alta, tá? Não esqueçam disso. E vou colocar o meu segundo termo, que vai ser mercúrio. Então, eu vou botar aqui mercury, ok? Então, vamos lá. Eu quero encontrar documentos que falem aí, então, de bioacumulação e mercúrio. Eu quero encontrar esses termos lá na informação referencial. Mas eu quero encontrar em campos específicos. Eu quero encontrar no título resume palavras-chave. Reparem que do lado eu tenho a opção de escolher onde que eu quero, então, que sejam encontrados esses termos. Você pode escolher. Eu uso muito o título resumo palavras-chave, por isso que já estava aqui, claro, selecionado. Mas você pode adequar isso à sua necessidade. Se você quiser buscar em todos os campos da informação referencial, você pode também. Se você quiser buscar um documento pelo DOI dele, basta você selecionar a opção DOI. Só que, claro, eu não ia colocar aqui os termos, colocaria um DOI e eu iria recuperar esse documento, tá bom? Como aqui no caso são termos, eu optei por buscar no título resumo palavras-chave. Campos interessantes, porque pensa comigo, os autores vão colocar nesses campos os termos mais importantes para vocês recuperarem os trabalhos deles. Então, se o autor está só falando de banana, lá o documento dele todinho, ele não fala nada de maçã, nem de comparações entre a banana e a maçã, não faz o menor sentido ele colocar maçã no título resumo palavras-chave, certo? Mas com certeza banana vai figurar nesses campos. Por isso que é bacana a gente procurar nesses campos, tá? Mas não é obrigação, você vai adequar isso para sua necessidade, certo? Digitei aqui a minha estratégia, vou clicar no search e aí a gente vai chegar na segunda etapa, onde eu encontro o seguinte, eu encontro 6.395 resultados de documentos. Repare que eu já estou na atividade de descobrir, ok? Aqui, então, eu encontrei a quantidade de documentos que estão satisfazendo a estratégia que eu ofereci previamente. E o que eu encontro aqui nessa listagem de documentos, nessa página de resultados? No centro eu encontro, de fato, a listagem dos documentos encontrados e reparem que do lado esquerdo eu tenho uma seção de filtragem. A seção de filtragem aqui em Scopus ela é muito rica. Você tem várias categorias para filtrar, então você pode filtrar por tipo de acesso, por ano, por autor, por país, por idioma, enfim, uma grande variedade, tá? Basta que você selecione o teu critério, então, por exemplo, eu quero encontrar esses 30 documentos aqui de publicação 2021, tá bom? Então, eu seleciono a caixinha aqui ao lado do 2021, mas não basta fazer isso só não. Selecionei o meu critério, lá no início, no topo, em Scopus, você clica no botão Limit To, para de fato ser feita essa filtragem. Se você só marcar a opção de filtragem que você quer, nada acontece. Tá? Então, fica atento a isso. Marquei a opção que eu quero, as opções que eu quero, e no final eu clico em Limit To, tudo bem? Esse botãozinho Limit To, ele tá aqui no topo, né? Antes do início da sessão de filtragem, e também lá embaixo. No final da sessão de filtragem, você também vai encontrar o Limit To, tudo bem?
Aqui, então, como eu disse para vocês, eu no centro tenho os resultados. Esses resultados, eles estão ordenados do mais recente para o mais antigo. Mas eu posso modificar isso. Vamos supor que eu queira visualizar do mais citado para o menos citado. Basta que eu venha aqui, ó, nessa opção Sort On, que significa fazer a ordenação, e selecionar um outro critério. Por exemplo, do mais citado para o menos citado. Eu vou encontrar aqui uma série de documentos de acordo com o que recebeu mais citações para o que recebeu a menor quantidade de citações, tá bom? E aí vocês podem fazer essa ordenação da maneira que for mais adequada para vocês, tá bom? Abaixo de cada documento nessa listagem, você vai encontrar algumas opções. Dentre elas, vocês vão ter uma opção muito importante. Que opção é essa? Uma opção que, para mim, está com um nome um pouco estranho, porque esse botão, One Kate, ele não está customizado para mim, tá? Para vocês que estão acessando via CAF, vai estar escrito o Full Text, que significa texto completo, ou Caps BR. Se tiver de uma dessas maneiras, tá ótimo. Para que serve esse botão Full Text, ou se tiver Caps BR, para que serve o Caps BR? Essa opção serve para tentar te levar ao texto completo do documento, tá? Então, basicamente, se você quiser ir ao texto completo do documento, basta que você clique, então, nesse Full Text, ou Caps BR, e você vai sair de Scopus e vai para a página do editor, onde está o texto completo. Como esse botão não está customizado para mim, assim como está para vocês, ele não vai me levar para lugar nenhum. Aí eu tenho que usar um outro recurso, que é clicar na opção View at Publisher, tá? Que é visualizar no editor. Mas minha dica de amiga, clica no Full Text ou no Caps BR, tá bom? E aí, quando você pede para ir ao texto completo, você sai de Scopus, como eu falei, e vai para a página do editor. Então, esse documento ele foi publicado pela Springer. Eu venho aqui para a página da Springer, onde ficam concentrados os documentos em texto completo que ela publica, tá? Springer Link. Ok. Vou chegar com 100% de certeza nesse texto completo? Não, depende. O que depende eu chegar ou não no texto completo? Você vai chegar nesse texto completo se esse documento ele for de acesso aberto ou se ele for parte de conteúdo que a CAPES assine com a Springer. Então, se esse documento aqui faz parte do que a CAPES assina com a Springer, vocês vão ter acesso ao texto completo, tá? Como a CAPES assina muito conteúdo com muitos editores, é muito alta a chance de você conseguir chegar no texto completo, tá bom? Aline, vamos supor que eu acabe não chegando no texto completo. O que eu faço? Você vai entrar em contato com a sua biblioteca que te atende aí na UF e vai pedir apoio, tá? Eles têm uma série de trabalhos que eles fazem, às vezes checam a existência desse documento com uma outra instituição, de repente uma outra instituição tenha, e com parcerias acaba conseguindo fazer com que o documento chegue até vocês, tá bom? Então, sempre se tiver algum problema, alguma dificuldade, sempre peça apoio de um bibliotecário, que eles vão ter, eles têm uma série de mecanismos muito bacanas para estar ajudando vocês, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Para eu chegar no texto completo, preciso que ele seja de acesso aberto ou que ele seja parte de conteúdo que seja assinado pela CAPES. Tudo bem? Aqui, se o documento é de acesso aberto, você já consegue saber antes de tentar ir no documento. Quando é de acesso aberto, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Abaixo do título do documento, fica escrito Open Access. Aqui acho que nenhum deles é. Mas abaixo do título fica aparecendo Open Access e aí você já sabe que é de acesso aberto, tá bom? Tá, Aline, então quando eu peço para ir no texto completo, eu saio de Scopus e vou para a página do editor, o que acontece quando eu clico no título do documento? Quando você clica no título do documento aqui em Scopus, você acessa a informação referencial. Lembra? Você vem para uma página de detalhes do documento e aqui você encontra a informação referencial. Então, eu sei onde o documento foi publicado, sei que ele é um artigo, sei quem são os autores, esses autores são afiliados a essas instituições aqui. Abaixo você encontra o resumo, você encontra as palavras-chave que o autor deixou para que você recuperasse o trabalho dele. A gente encontra
palavras-chave de vocabulário controlado, os nossos famosos descritores, só tenha um pouquinho de cuidado, tá? Scopus não tem um vocabulário controlado. Por quê? Porque é uma plataforma referencial multidisciplinar. Então, não tem um vocabulário controlado próprio, mas Scopus usa de vocabulários controlados de outras plataformas para que haja essa indexação, tá bom? Então, aí vocês vão sim conseguir recuperar resultados cada vez mais relevantes de resultados, aderidos às estratégias de vocês, porque quando vocês pedem para buscar nas palavras-chave, não busca só nas palavras-chave que o autor deixou, mas também nesses descritores que fazem parte do vocabulário controlado, tá bom? Abaixo, então, você vai ter algumas informações se o documento ele foi financiado por alguma entidade, você tem aqui a informação de financiamento, e mais abaixo você vai ter a listagem das referências, certo? Então, em Scopus, eu não tenho o texto completo. Por quê? Não é a proposta de Scopus, uma plataforma referencial, de trazer o texto completo, certo? Tá. Além da informação referencial aqui no centro, o que eu tenho mais nessa página? Olhando para o lado direito, eu tenho informação de métricas sobre esse documento. Eu tenho aqui a informação de que esse documento, ele recebeu aqui 8 citações vindas de outros documentos igualmente indexados por Scopus. E eu tenho uma métrica muito interessante, chamada Field Weighted Citation Impact, que eu sempre chamo de FWCI, porque fica mais curto. FWCI são as iniciais, tá? O que esse FWCI mede mesmo, Aline? Ele mede o seguinte: se esse documento aqui, esse documento que a gente está vendo, ele teve uma performance de citação superior, igual ou inferior a média global de citações alcançada por documentos similares. E o que eu consigo interpretar se esse FWCI é 0,54? Eu consigo saber que esse documento aqui especificamente, ele tem uma performance de citação, no momento, ainda inferior à média global de citações alcançadas por documentos similares. Vocês vão se perguntar, mas com base em que você está afirmando isso, Aline? Porque o FWCI é menor que 1. Todas as vezes que o FWCI for menor que 1, esse documento está com a performance de citação inferior aos documentos similares, à performance de citação a nível global de documentos similares. Igual a 1, o documento alcançou aí, está na média, então, de citações alcançadas por esses outros documentos similares. E se está superior a 1, aí vocês já sabem que claramente o documento teve uma performance superior aos similares, tudo bem? Além disso, mais abaixo, a gente tem uma métrica chamada PlanMax. O pessoal também gosta de chamar de métricas alternativas, métricas de documentos, assim. Eu não me importo muito com a forma como vocês vão chamar. Pode chamar de uma dessas formas. Me importa que vocês entendam a profundidade dessa métrica, que às vezes ela não é tão valorizada, tão visualizada assim, mas ela mostra informações muito úteis para a gente. Essa métrica, o que ela mostra para a gente? Ela traz uma visão a respeito da popularidade do documento. Essa popularidade, ela é medida em cima das interações que esse documento obtém por meio aí das redes sociais e da internet. Então, por exemplo, essa métrica, ela fica capturando a interação com esses documentos. Quando esse documento é visualizado o texto completo, quando é visualizado o resumo, quando ele é exportado, quando ele é lido, quando ele é mencionado numa notícia na internet, quando ele é mencionado num blog, quando ele é mencionado num tweet. Sim, uma postagem no Twitter mesmo. Essa métrica vai capturando e vai registrando essa informação. E o que eu ganho, Aline, fazendo a verificação dessa informação de captura de popularidade, de interação do documento nas redes sociais, na internet? É bacana você ficar de olho, por quê? Quanto maior a interação com esse documento, mais pessoas tiverem contato com ele. E aumenta a chance do documento ser citado, tá? Então, é sempre bacana você ficar de olho aqui nessa interação com esse documento. Uma outra coisa que eu queria falar, antes de ir para a parte de análise, é que abaixo
dos documentos, aqui abaixo, na verdade, do resumo do documento, você vai encontrar encontrar os tópicos de prominência do Saival. O que é isso? Primeiramente, Saival é uma outra solução da Elsevier, tá? É também do portfólio de inteligência da pesquisa, assim como os Scopus, só que Saival tem um trabalho um pouco diferente, uma linha um pouco diferente de Scopus, vai além um pouco de que Scopus faz, tá? E o Saival, ele tem o trabalho de mapear. Quem alimenta, né, as informações todas para o Saival é Scopus. Então, em cima do que Scopus indexa, o Saival faz um mapeamento desses documentos publicados, dessas produções, e vai agrupando em grupos. Desculpa a redundância, mas se eu falar agrupando em tópicos, você vai pensar, hã? Então, deixa eu falar de forma redundante, mas mais simples, até a gente chegar lá nos termos corretinhos, adequados, tá? Então, ele vai agrupando em grupinhos que ele chama de tópicos. Os tópicos são reuniões de documentos que têm o mesmo interesse intelectual, tudo bem? Então, aqui foi reunido uma série de documentos que estão relacionados a Anguilla, não sei o que isso significa, Mercúrio e Scrobicularia plana, também não sei o que significa. Mas, se você clicar no nome desse tópico, você vai encontrar mais informações, tá? Você vai encontrar documentos entre 2015 e 2019 que foram agrupados também nesse tópico. Repare que está falando de Mercúrio também. E que foram bem citados. Você encontra quem são os autores que mais estão contribuindo entre 2015 e 2019 para a expansão do conhecimento nesse tópico. E você vê uma nuvenzinha de palavras bem bacaninha que ela mostra para vocês quais são os termos que mais aparecem aí em termos de palavras-chave que o autor deixa para esses documentos, uma recorrência grande, ou que esteja presente, por exemplo, no resumo. E você encontra também quais são os termos que estão em crescimento aí dentro dessa temática. Tudo isso visto aqui por essa nuvenzinha. Repare que embaixo eu tenho uma legendinha para você entender, tá bom? De modo que a gente faz um casamento aqui, a gente puxa uma informação que o Saival vai mapeando para você ter uma ideia um pouquinho dos outros documentos, do cenário de publicação de outros documentos que tem relação com esse documento que você está visualizando, porque eles estão no mesmo interesse intelectual, tá? Tanto o FWCI quanto os tópicos de prominência, eles são do Saival, tá bom? 10. Vou voltar agora para a página de resultados. Vou clicar aqui em Back to Results. E aí, voltamos para a página de resultados, que vocês já viram. E aqui nessa página de resultados, repare que antes da listagem dos documentos, a gente vai encontrar uma opção chamada Analyze Search Results. Significa analisar os resultados de busca. Repare aqui do ladinho dessa informação, analisar os resultados de busca, eu tenho ali umas barrinhas que estão ali verticais, tá? Então, clica aqui no Analyze Search Results e você vai encontrar uma parte bem analítica, onde nós vamos ver gráficos e tabelas que vão estar trazendo para a gente uma visualização dessa produção indexada em Scopus que contém no título resumo em palavras-chave os termos bioacumulação e mercúrio. Então, eu consigo ver aqui os gráficos, o número de documentos ano a ano, para que eu veja se há um crescente interesse ou uma crescente publicação em documentos sobre aquela temática. Eu consigo saber qual é o documento mais antigo indexado em Scopus, ou quais são, nesse caso, são 3, documentos mais antigos indexados em Scopus estavam aderidos à nossa estratégia. Esse gráfico é bem bacana para você saber se o tema está em alta ou se está em baixa. Vou só colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Se o tema está em baixa, será que vale a pena despender recursos, seja de tempo ou de dinheiro mesmo, para publicar sobre essa temática? Sei, a decisão final é sua, pesquisador. O que eu quero te falar é que estou te munindo, ou melhor, Scopus está te munindo de informações analíticas para você ponderar e tomar essa decisão ciente, com base em informações confiáveis que vão te apoiar, tá bom?
Seguindo em frente, você tem outros gráficos, porque aqui Scopus é mundo de métrica e análises. Então, a gente tem aqui um gráfico bem bacana do número de documentos ano a ano por fonte. Então, eu consigo ver quais são os títulos que vêm mais publicando trabalhos sobre bioacumulação em mercúrio. Eu vejo aqui que se eu quero trabalhos sobre essa temática, claro que eu posso ficar indo em várias plataformas e catando um pouco de documentos aqui que eu encontrei, um pouquinho lá. Mas é interessante que nós sejamos eficientes em pesquisa, porque tempo é importante, certo? Logo, você pode também vir, antes de tudo, a Scopus, e Scopus vai te falar. Se você quer trabalhos que estejam falando de bioacumulação em mercúrio, você vai encontrar na revista Science of the Total Environment, você vai encontrar na Chemosphere, você vai encontrar na Environmental Toxicology and Chemistry. Em todos esses títulos tem trabalhos sobre bioacumulação e mercúrio. Você vai encontrar também um gráfico do número de documentos ano a ano. Repare o seguinte, que o P. Bustamante é o autor ou autora, na verdade eu não sei ainda, porque eu não estou vendo o primeiro nome, que tem 79 documentos atribuídos sobre bioacumulação e mercúrio. Então, se esse autor tem muita produção, se essa autora, vamos ver ainda, tem muita produção sobre essa temática, tem muita escapatória não. Para fazer o meu dever de casa certinho, de buscar conteúdo sobre bioacumulação e mercúrio, eu vou ter que considerar os trabalhos desse autor ou autora, os que mais produzem sobre essa temática, e fazer menção aos trabalhos deles, porque eles muito possivelmente são extremamente relevantes dentro da temática. Tá? Então, tem que fazer essa análisezinha. Se você clica repare que os gráficos, eles aparecem para você, do lado esquerdo tem tabelinhas. Se você clica no nome do listado ali, você pode clicar e ir no perfil. E aí você consegue ir no perfil do Paco Bustamante, um autor afiliado a uma instituição francesa, e é um autor que tem muito trabalho aí dentro de bioacumulação e mercúrio, tá bom? Voltando lá para o nosso gráficozinho, a gente vai encontrar o número de documentos por instituição. Então, esses autores e autoras que publicam trabalhos em bioacumulação em mercúrio, eles são afiliados a que instituições? Eles são afiliados à Academia de Ciências da China, à Universidade de Aveiro, lá em Portugal, eles são afiliados à Universidade de Bordeaux e a várias outras instituições, tá bom? A gente também consegue ver aqui um gráfico polêmico que comumente eu vejo usuários errando na interpretação, que é o gráfico do número de documentos por país. Cuidado com esse gráfico. Aqui a gente está mostrando o seguinte, que atribuídos à China temos 732 trabalhos. O que isso significa? Que em 732 trabalhos eu tenho pelo menos um autor que se diz afiliado a uma instituição chinesa. Então pensa comigo, vamos avançar um pouquinho mais. Se eu tenho um trabalho de um autor afiliado aí a universidade, uma universidade chinesa, tá? E no mesmo trabalho eu tenho um autor que é afiliado à UF, esse trabalho vai contar para que país? Vai contar para os dois países. Vai contar uma vez para a China e uma outra vez para o Brasil. Tudo bem? Então, cuidado na hora de afirmar. Os Estados Unidos produzem muito sobre bioacumulação e mercúrio. Então, cuidado um pouquinho na hora de afirmar isso, porque não significa que esses 1.859 documentos só contêm autores norte-americanos, por exemplo, tá? Então, fica um pouquinho com o pé atrás em relação a isso, faz uma análise mais profunda, tudo bem? Geralmente, os usuários têm dificuldade com esse gráfico e interpretam de forma errada. Então, já sabe, em 1859 de Estados Unidos, a gente pode ter vários documentos aqui que vão estar também listados em Canadá, em Espanha, em Brasil, em Reino Unido e assim por diante, tá? Temos outros gráficos aqui bacanas, mais 3 gráficos. Primeiro, o gráfico de números de documentos por tipo. Então, se eu vou buscar trabalhos sobre bioacumulação e mercúrio, eu vou encontrar muito artigo. 89,8% desses trabalhos são artigos.
Mas bioacumulação e mercúrio, essa temática está relacionada a que áreas? Em revistas, em livros, em conferências, de que áreas a gente encontra trabalho sobre bioacumulação e mercúrio? Eu encontro em ciências do meio ambiente, eu encontro em agricultura e ciências biológicas, eu encontro em química, também encontro em medicina. Então, bem, eu encontro em títulos de todas essas áreas trabalhos sobre essa temática. Só tem um pouquinho de cuidado, tá? Quando você olha para essa tabelinha, você fica um pouco impressionado pelo fato de que o número total de documentos é 6.395, mas se você for somando área a área, você não precisa nem ir somando demais. Quando chegar aqui no segundo, você vai pensar, mas ué, vai ficar passando, se eu for somar área a área, vai passar do número total. Tem alguma coisa errada aqui. Não tem nada errado, deixa eu te explicar. Os títulos podem publicar em mais de uma área. Então, posso ter uma revista, por exemplo, de agricultura e ciências biológicas, que também publica em química, que também publica em ciências do meio ambiente. Se você publica nessa revista, o seu trabalho sabe onde ele vai contar nesse gráfico? Ele vai contar no azul, de ciências do meio ambiente, no vermelho, de agricultura e ciências biológicas, e no roxo, de química. Tá? Então, vai contar, porque o número de documentos por área é de acordo com cada área no qual aquela revista publica, tudo bem? E por último, temos o gráfico do número de documentos por instituição de fomento. Quem são as instituições de fomento que estão dando financiamento para trabalhos sobre bioacumulação e mercúrio? Quando você vai procurar fomento, eu sei que você tende a bater nas portas mais próximas. Lá na CAPES, na CNPq, na FAPERJ, no caso de vocês, e assim por diante, né? Tem que estar próximo. Mas você pode dar uma olhada aqui em Scopus e você consegue saber que para bioacumulação e mercúrio, a National Nature Science Foundation of China está dando aqui fomento para 358 trabalhos, ou melhor, deu. Então, você pode considerar, quem sabe, bater na porta lá da National Nature Science Foundation of China em busca de financiamento, já que ela está dando claramente aí bastante financiamento para pesquisa nessa temática. Tá bom? Então, essa é a ideia, vocês entenderem a produção sobre esse tema, quem é o autor que mais publica esses trabalhos, em quais títulos você vai ter muito trabalho publicado sobre essa temática, como é que está a produção ano a ano, essa é a ideia. Você, antes de começar, então, a escrever sobre a temática, entender em que cenário você está inserido, tá bom? Agora, quero te mostrar um perfil institucional. E adivinha, qual o perfil institucional que eu vou te mostrar? Vou te mostrar o perfil da UF, claro. Então, a gente vai voltar lá naquela página inicial e você pode escolher. Você pode clicar no canto superior esquerdo sobre os Scopus ou na parte superior também, mas no menu Search. Tanto faz. Você vai voltar para aquela página e agora você vai clicar em Affiliations, que significa instituição. O que você vai colocar? Você vai colocar aqui o nome da instituição para qual você quer ver o perfil, tá? Então, vou digitar aqui Universidade Federal Fluminense. Eu indico sempre que vocês coloquem o nome por extenso, tá? Evita colocar a sigla, né, representando a instituição, porque às vezes não estar cadastrado no perfil da instituição Scopus a sigla como uma outra variação, e aí você pode não encontrar, tá bom? Então, por isso que eu sempre indico vir pelo nome por extenso. Vamos clicar aqui, então, no perfil macro geral, Universidade Federal Fluminense. Já vi que tem o perfil para o hospital universitário e só para a Faculdade de Medicina, mas vou clicar aqui na Universidade Federal Fluminense, perfil como um todo. E aqui eu vejo o seguinte, que temos o nome mãe do perfil e abaixo, repara que a gente tem os outros formatos de nomes pelos quais autores da casa identificaram que eram afiliados à UF. Tá? Aqui tá bem bonitinho, tá bem organizado, mas de qualquer maneira, evitem colocar muitas variações ou colocar o nome da instituição na afiliação do seu trabalho do jeito que você acha que é adequado. É muito melhor você colaborar com a instituição e com os bibliotecários, com a coordenação de bibliotecas,
antes de publicar, alinha com eles direitinho, qual é o nome padrão pelo qual vocês têm que identificar a filiação à instituição, tá? Isso é muito importante para a organização dos trabalhos aqui nesse perfil, tudo bem? Para o correto aparecimento dos trabalhos aqui nesse perfil. Bem, aqui a gente vai ter a contagem de 25.275 trabalhos que estão aí tendo pelo menos um autor que se disse afiliado à UF e usou ou Universidade Federal Fluminense ou uma dessas outras variações de nome aqui abaixo para declarar a filiação. Mas você deve estar um pouco assim, sem entender muito, porque tem 2 números. Repara aqui na esquerda eu tenho documentos para toda a instituição, 25.375. Ué, Aline, tem alguma coisa errada aqui. Por que tem 2 números diferentes? E a diferença é de 100 trabalhos. Aqui, em toda a instituição, a gente tem que contar também, a gente acaba somando ao número de documentos para só filiação, que a gente chama, o que é publicado por entidades que estão na hierarquia da universidade. Então, você tem um laboratório específico aí na UF, eu não sei como é que é a hierarquia de vocês, mas que ele publique usando o próprio nome dele, laboratório XYZ, por mais que seja lá o autor A, identificou que é afiliado ao laboratório XYZ, mas o laboratório XYZ pertence à UF. Logo, tem que contar sim no perfil da UF. Então, o que a gente tem? Mais uma vez, documentos para só afiliação. São só documentos onde os autores ou um autor que estava ali inserido se identificou afiliado à UF usando o nome mãe ou um dos formatos de nome. E, somado a esses 25.235 documentos, a gente vai colocar os documentos que foram publicados por autores afiliados, que declararam afiliação a entidades que pertencem à UF, tá bom? Então, essa é a diferença, certo? Vocês vão entender bem essa diferença de hierarquia, porque vocês estão na hierarquia do Ministério da Educação. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? E temos aqui 11.935 autores que se dizem afiliados à UF. Seguindo abaixo, eu tenho o número de documentos por área. Então, tenho aqui 5.508 documentos que foram publicados em títulos de medicina, ou que publicam em medicina. Eu tenho publicação aqui em títulos de física e astronomia, em títulos de engenharia. Mais uma vez, cuidado, os títulos podem publicar em mais de uma área. Então, posso ter uma repetição de um documento que esteja listado para medicina e que também esteja listado aqui em enfermagem, tá bom? Cuidado com isso. Aqui, como eu falei, eu tenho a visualização de hierarquia. Vocês, todas as instituições federais, estão abaixo na hierarquia do Ministério da Educação. Ou seja, tudo que vocês produzem vai contar para o Ministério da Educação, tá bom? Por isso que tem esse número gigante, 622.349 trabalhos vinculados ao perfil do Ministério da Educação, porque vocês estão na hierarquia, todos os institutos federais, todas as universidades federais, e aí vai somando lá, tudo bem? Então, aqui mais abaixo, se a gente for descendo, a gente vai encontrar a produção de cada instituição, e vocês estão por aqui. Então, estão entre a Federal do Triângulo Mineiro e a Federal Rural da Amazônia. Aqui vocês estão, Universidade Federal Fluminense, contribuindo com a produção de vocês, certinho? Aqui eu também consigo mostrar para vocês como que acontece a parceria entre instituições. Então, autores da UF, eles estabelecem parcerias em trabalhos com autores de que outras instituições? Com autores da UFRJ, com autores da UERJ, com autores da Unicamp, com autores da Rural, até com autores que se identificam afiliados ao hospital universitário. E aqui a gente tem ao ladinho o número de documentos nos quais nós tivemos essa parceria, tá bom? Da parceria aqui, ó, com a Petrobras, bem bacana. E a gente consegue mostrar também para vocês onde que vocês estão publicando os trabalhos de vocês. Então, esses trabalhos estão sendo publicados em que títulos? 280 foram publicados na Online Brazilian Journal of Nursing, 138 trabalhos na revista virtual de Química, e assim por diante em outros títulos, tá bom? Todos esses títulos aqui são indexados por Scopus, tá bom? E quero mostrar para vocês um perfil de autor agora. Só que assim, quero mostrar um perfil de autor que seja afiliado à UF. Então, como eu não sei quem são os professores, os pesquisadores da casa, fica um pouco difícil para mim, vejam ao meu lado,
Nunca façam isso que eu tô fazendo, tá? De abrir uma outra guia, scopus.com. Só funciona para a Aline, tá? Mas só para mostrar. Eu poderia voltar aqui em Scopus, só para depois não ter que sair daqui do perfil e voltar, e pedir para fazer uma busca por perfil de autor, dando essas informações, com o sobrenome do autor, primeiro nome, qual a instituição o autor é afiliado, por exemplo. Posso colocar aqui, ó, Barbosa, tá? Quero perfil de uma autora, pode ser uma autora, Carla Barbosa, eu nem sei, tá? Que autoras têm com esse nome, sobrenome, com a qual instituições são afiliadas. Mas, por exemplo, estou dando um critério aqui, nem preciso identificar qual instituição é afiliada, se eu não sei a filiação, e posso buscar. Ou posso simplesmente informar o ORCID. O ORCID é uma identificação digital numérica para a gente fazer essa identificação de autores, tá? Associação de autores, principalmente para resolver problemas em situações de homônimos, é muito útil. Mas como nem todos os autores têm ORCID, ou às vezes tem ORCID, mas não está afiliado, não está associado, perdão, ao perfil de Scopus, acaba sendo mais prático eu dar sobrenome, nome, enfim, informações de afiliação. O que é obrigatório é que eu coloque o sobrenome, tá? Sem sobrenome não vai. Se eu colocar só o primeiro nome, não adianta que não vai buscar. Então, tem que botar pelo menos o sobrenome. E aí você vai encontrar autoras que se dizem aqui com o primeiro nome, às vezes tem Ana Carla, ó, Lilian Carla, enfim. E aqui a gente vai ter uma série de perfis. Poderia buscar assim? Poderia, mas assim, eu teria uma chance de não encontrar nenhuma autora, né, com esse nome afiliado à UF, e aí eu ia mostrar um perfil de um autor de outra instituição. Não quis fazer isso. Então, o que eu quis fazer? Eu quis vir pelo caminho do perfil institucional. Clicando aqui nos 11.935 autores, eu encontro a listagem desses autores que têm perfil em Scopus e se dizem afiliados à UF ou se dizem afiliados à UF e também a outras instituições. Isso é muito comum, tá? Então, aqui eu tenho uma série de perfis. Reparo que o autor que se diz afiliado à UF, que tem a maior quantidade de documentos indexados em Scopus, é o André Nepomuceno, tá? E vou ter aqui vários outros perfis abaixo. Tá, Aline, o que a gente pode fazer para encontrar informações sobre um perfil? Eu posso clicar no perfil de um autor, tá? Então, vou clicar aqui no Oswaldo José Moreira. Mas antes disso, cuidado aqui, ó, com o perfil do José Adilson de Castro. Você pode pensar, tá errado. Não tá, não. Ele é afiliado às duas instituições, tá? Tanto a UF quanto a essa Tohoku, eu espero não estar falando errado, University, tá? Então, por isso que ele foi encontrado via busca pelo perfil institucional da UF. Mas vou entrar aqui no perfil do Oswaldo José Moreira Nascimento, e aí a gente vai encontrar o perfilzinho dele. Ele é afiliado à UF, pode ser que ele seja afiliado a outras instituições. Para isso, a gente clica aqui, ó, em Show All Author Info, mostrar todas as informações. Repare que ele foi afiliado a outras instituições. Ele foi afiliado até o ano passado ao Hospital Universitário, a um hospital lá em Salvador, ele foi afiliado ao FRJ, ao UERJ, tá? Então, é comum essa afiliação a outras instituições, ou atuais ou no passado, tá bom? Aqui a gente tem informação de que ele publica em títulos que publicam em medicina, em neurociência, em ciências da computação, tá bom? Esses títulos publicam nessas áreas, tá bom? Lembra que eu falei para vocês, pode publicar em mais de uma área. E aqui abaixo eu tenho um detalhamento desses trabalhos desse autor. Eu tenho aqui 173 documentos que foram publicados por esse autor, ou esse autor em parceria com outros autores, e que estão indexados por Scopus. Aqui temos 1.313 citações que vieram de 1.142 documentos, e o índice H dele é 10. Daqui a pouquinho a gente fala do índice H, tá? Aqui no centro você tem, então, um gráfico. As barras azuis te mostram o número de documentos ano a ano publicados por esse autor que estão indexados por Scopus. E a linhazinha preta, com essas bolinhas em cima de cada ano, correspondem às citações recebidas ano a ano, tá? Você também consegue ver aqui a informação de quais são os tópicos de prominência do Saibal, onde esse autor contribui com produção. Então, a gente tem trabalhos dele que estão relacionados à infecção por Zika vírus, por exemplo, tá? A gente vê que ele é um autor que ele
publica nessa temática, ele tem essa linha de pesquisa, tem também aqui relacionado à epilepsia, tá bom? E você consegue ver a contribuição dele em diferentes temáticas para as quais ele esteja aí vinculado. Abaixo você tem um detalhamento, uma informação um pouco maior a respeito desses trabalhos desse autor. Você também consegue ver mais informações a respeito dos trabalhos que citaram os trabalhos desse autor, tá bom? Aqui é novo em Scopus, por isso que tá com essa forminha ovalada dizendo new, que é novo. Então, aqui Scopus começou a fazer uma vinculação para mostrar para você se tem trabalho desse autor aí em pré-print, tá bom? Pré-print de trabalho desse autor. Então, aqui a gente consegue fazer essa vinculação, isso é bastante novo, bem bacana. A gente consegue ver aqui também a informação de estabelecimento de parceria, de colaboração desse autor com outros autores. Então, esse autor, Osvaldo, colaborou com a autora Mariana Pimentel Melo em 21 trabalhos. Em 21 trabalhos, a gente encontrou pelo menos esses dois autores, Osvaldo e Mariana, tá? E aí a gente vai encontrar esse estabelecimento de parceria de colaboração com outros autores e autores. Bem, a gente também consegue ver aqui a informação dos tópicos, aqueles tópicos de prominência, tá? Aqui é a mesma coisa de cima, só que em cima a informação tá bem mais resumidinha e você consegue ver aqui essa informação de quais são todos os tópicos nos quais nós temos a colocação de trabalhos desse autor entre 2015 e 2019, figurando aqui nesses tópicos, tá? E você consegue comparar a performance de citação dos trabalhos desse autor agrupados num tópico com os dos demais trabalhos agrupados no tópico, fazendo um FWCI do tópico. Então, por exemplo, nesse tópico aqui de microcefalia, infecção por Zika vírus e flaviride, não sei, deve ser aí alguma informação aí do tipo do vírus, enfim. Esse autor tem 10 documentos, tá? E existem outros trabalhos desse tópico. Se a gente for comparar a performance de citação, da média de citação desses 10 trabalhos com a dos outros trabalhos agrupados nesse tópico, esse autor está com FWCI 3.44, ou seja, esses 10 trabalhos, eles têm uma performance de citação bem superior, porque está bem maior que do que os demais trabalhos colocados nesse tópico. Então, a gente pode ver que esse autor, ele tem trabalhos muito bons dentro dessa temática, tá bom? E você consegue ver o impacto do trabalho do autor aí em cada temática de pesquisa ao qual ele se dedique. Se você quiser ver a informação desse perfil mais detalhadamente, você volta aqui e abaixo desse gráfico, tá? Que tem ali as barrinhas azuis com as linhazinhas com as bolinhas pretas, você vai ter uma opção chamada Analyze Author Output, que significa analisar a produção do autor. Você clica aqui, ó, e aí o que a gente vai encontrar? De novo, gráficos e tabelas, mas aqui está relacionado ao perfil do autor, à produção do autor. Aqui eu consigo ver que 39,3% do que esse autor publica, que está indexado em Scopus, foi publicado na Arquivos de Neuropsiquiatria. Vejo que quase 3/4 do trabalho desse autor, 71,7%, que ele publica são artigos. De novo, eu posso ver aqui a informação dos trabalhos desse autor indexados por Scopus ano a ano. Vejo que em 2010 ele teve muitos trabalhos publicados que foram indexados por Scopus. E você vê aqui as áreas. Então, 56,6% do que esse autor publica está publicado em títulos que publicam em medicina, tá? Não se esqueça, os títulos publicam em mais de uma área. Isso é importante para vocês entenderem esses gráficos direitinho. Esse gráfico aqui, principalmente. Abaixo eu tenho esses cardzinhos, tá? Um dos cards a gente já viu, que é daqueles de informação de estabelecimento de colaboração, de coautoria. Eu tenho outros 2 cards. Quando eu clico num card, ele se amplia e sobe. Então, aqui, ó, eu tenho a divisão das citações ano a ano. Tudo bem, são 1.303 citações, bacana. Mas, quantas citações foram mesmo recebidas em 2013? Eu venho aqui nesse gráfico e vejo. 2013, 84 citações recebidas, tá bom? E além disso,
para fechar essa parte, a gente não vai demorar muito não, tá? Depois a parte de comparação de títulos é rapidinho. E aqui eu tenho a informação do índice H. O índice H, ele mede para a gente a produtividade do trabalho do autor. O que o índice H20 mostra para mim, Aline? Mostra que esse autor tem 20 documentos que contém pelo menos 20 citações. É fácil de você entender quando você olha para a tabela, tá? Olha para a tabelinha, você vai ver que a gente vai ter listado os documentos de autoria desse autor, ou onde ele figurava como autor. E você vai encontrar o seguinte, que esses documentos eles estão ordenados por citação, do mais citado para o menos citado. Se você for descendo nessa tabelinha, o que você vai encontrar? Lá no 20º documento da tabela tem uma linha amarela, uma tarja amarela, melhor dizendo. Isso mostra que desse 20º documento para cima, todos os documentos têm 20 ou mais citações. Aline, o que esse autor precisaria se ele quisesse passar para índice H21? Não é só querer, tá? Mas, assim, em termos práticos, seria ter 21 documentos que contivessem 21 citações. Ou seja, do 18º documento, repare que ele já tem 23, tá? Então, é mais que 21, então... documento, ele 21, tá? Só fazendo essa combinação, uma citação aqui, uma aqui e duas aqui, o índice H dele sobe para 21. Aline, se ele ganhar 60 citações no primeiro documento, não adianta, o índice H não sobe para 21, tá? Essas citações têm que ser ganhas em específicos documentos para, então, estar aderido à regrinha aqui. São 21 documentos que contenham pelo menos 21 citações, tá bom? Para fechar, então, bem rapidinho, porque a gente já adiantou conversando das métricas, eu vou mostrar para vocês a parte de avaliação de títulos. A parte de avaliação de títulos, ela fica no menu Sources, que é o menu menu Fontes. Então, é tanta coisa na cabeça, ficando velha, a gente acaba trocando as coisas, tá? Mas vamos lá. Lá no menu Sources, que é o menu Fontes. Vou clicar aqui em Sources, e aí eu vou encontrar a listagem dos títulos que são indexados ou já foram indexados por Scopus. Alguns títulos estão inativos em termos de indexação. Por quê? Porque existe, tá? A cada trimestre, uma reavaliação desses títulos. Então, se ele foi indexado, maravilha, estava de acordo com os requisitos de Scopus. Mas depois a gente teve uma observância de que esses títulos fugiram aí do padrão, né? Fugiram do que era solicitado, enfim, eles não vão ser mais indexados. Então, foram indexados e a partir daquele momento, dada aquela situação, já não está mais adequado aos requisitos de Scopus para indexação, esse título vai deixar de ser indexado. Bom, a indexação dos Scopus é algo muito sério, é feito, só para colocar vocês no contexto, por um comitê independente, tá? Que faz a avaliação desses títulos. Para vocês terem uma ideia, a conta aí da média de títulos recebidos ano a ano para iniciar essa avaliação para indexação são uns 3.500 títulos. Desses 3.500, só 33% passam nessa primeira avaliação, nessa adesão dos requisitos. E desses 33% que sobram, então, eles vão para avaliação desse corpo independente e somente 50% chegam, de fato, a serem indexados por Scopus. Então, para vocês verem que é uma grande filtragem, de modo que a gente só indexe títulos confiáveis, títulos revisados por pares, títulos aí que são expoentes nas suas temáticas, nos quais vocês possam encontrar conteúdo autêntico, conteúdo de qualidade. Tá bom? Aqui eu posso buscar títulos, tá? Eu falo títulos de uma maneira geral, porque eu falei para vocês que títulos seriais não são só revistas. Quando vocês olham aqui essa possibilidade de refino ao ladinho, você encontra que você pode refinar por revistas, por séries de livros, por títulos de conferência e até por trade publications, a gente chama de títulos do mercado, tá? Títulos comerciais, assim. Bem, todos esses títulos são seriais, tá? Então, mas
a gente acaba falando revistas de uma maneira geral, como eu expliquei para vocês. Eu posso buscar esses títulos por área, por nome. Eu quero buscar a revista Floresta. Pede para buscar por título, digita aqui, ó, Floresta. E aí você vai encontrar ela, tá bom? Você pode buscar por editor. Eu quero buscar todos os títulos que são publicados pela Emerald. Joga ali Emerald, marca ali a caixinha ao lado de Emerald e pede para aplicar ali a sua filtragem. E aí você vai encontrar só aqui a lista dos títulos publicados pela Emerald que Scopus indexa, que são 480 títulos. Ou eu posso buscar um título por ISSN, tá bom? Então tem que dar, claro, o ISSN do título. Vou buscar um título por área, certo? Eu posso buscar um título digitando a área, por exemplo, engenharia mecânica. Então, eu posso colocar aqui, ó, Mechanical Engineering. E aí eu vou encontrar que engenharia mecânica é uma área filha dentro da área mãe engenharia. Ou eu poderia não digitar nada e quando eu clico aqui nessa linhazinha laranja, eu encontro as áreas mães e as áreas filhas. Eu posso escolher, eu posso ir descendo para ver quais são todas as áreas mães e todas as áreas filhas e você vai escolhendo, tá bom? Vamos buscar então de novo lá a engenharia mecânica. E aí, eu só coloquei um pedacinho, Mechan, e encontro aqui Mechanical Engineering. Marco essa opção e clico em Apply. Eu vou encontrar só títulos que publiquem engenharia mecânica ou que publiquem também em outras áreas, sub-áreas, mas que publiquem engenharia mecânica, tá? E o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar essa listagem dos títulos. Eu posso clicar num título. Vou clicar aqui no Nature Materials. Só pelo nome a gente já sabe que é publicado pela Springer. E aí eu encontro a informação sobre esse título. Tá? Vejo que esse título é coberto por Scopus desde 2002, então se você publicou um trabalho na Nature Materials de 2002 até atualmente, seu trabalho está indexado por Scopus. Título publicado pela Springer, que publica em várias áreas. Olha o que eu falei para vocês. Publica em engenharia, em ciências materiais, em física e astronomia e em química. Se publicar na Nature Materials, já sabe que teu trabalho vai contar para todas essas áreas, tá? Do lado direito, eu tenho a informação daquelas métricas que a gente conversou previamente, Site Score, Simago Journal Rank e SNP, e embaixo você tem um detalhamento um pouquinho maior. A respeito do Site Score, reparem que o Site Score é mostrado para vocês e a forma como a conta foi feita, né? Como os fatores que compuseram a conta aparecem para você. E a gente tem aqui o Site Score Tracker. Embaixo, eu tenho uma informação de um ranking bem legal. Eu sei que esse é o melhor título de 535 títulos que publicam engenharia mecânica. Esse é o melhor título de 403 títulos que estão publicando aqui materiais condensados em física. E aqui a gente consegue ver o posicionamento desse título aí em cada área na qual ele publique. E para fechar, se eu quero então comparar esse título com outros títulos, eu subo e lá no canto superior direito, eu clico na opção Compare Sources. Significa comparar fontes. E aí eu reúno em gráficos toda a informação da Nature Materials, tá? O que eu vou precisar? Pegar a informação dos outros títulos para que a gente consiga fazer a comparação com a Nature Materials. E aí, para isso, eu uso essa caixinha aqui, azulzinha. Eu posso buscar esses títulos pelo nome deles, ou pelo ISSN ou pelo editor. Então, vou comparar a Nature Materials com uma outra revista dando nome, tá? Quero buscar aqui a Advanced Materials, uma outra revista que também publica aí engenharia mecânica. Dei o nome, peço para buscar. Eu vou encontrar várias revistas que têm no nome a palavra Advanced e a palavra Materials. Eu tenho que buscar a que eu quero. E eu encontro aqui, ó, Advanced Materials. Marca a caixinha e entra no gráfico a informação da Advanced Materials. Você pode fazer isso e de forma a poder comparar até 10 revistas, tá? Então, você pode ir procurando os títulos, mais uma vez, ó, Materials Today. Busca, e aí você vai colocar no gráfico a informação daqueles títulos. E aí você consegue comparar em cima do Site Score, em cima do Simago Journal Rank, então, duas as métricas que a gente já viu,
em cima da métrica SNP. Então, 3 métricas que a gente viu, a gente pode utilizar elas para fazer a comparação, saber quem tem o maior site score ao longo do tempo, saber quem teve o maior SNP em 2013, por exemplo. Você consegue comparar pelo número de documentos citados ano a ano, tá? Então, vejo que a Advanced Materials, ela recebe muitas citações, os trabalhos dela, né, publicados nela, recebem muitas citações. Mas, peraí, ela não é a que tem o maior site score? Por que então ela tem o maior site score? Por que a Nature Materials tem o maior site score se ela recebe documentos publicados nela, recebe menos citações? O pessoal das exatas já sabe, porque o site score é composto por uma divisão. Logo, você tem um número bem grande aí de citações recebidas, divididos por um número bem grande de documentos publicados, o site score acaba descendo um pouquinho mais, tá? Advanced Materials recebe muitas citações, mas publica muito também. E aí, isso impacta e o site score fica menor, tá bom? A gente pode comparar também pelo percentual de documentos não citados ano a ano, tá? Então, aqui eu consigo ver que em 2019, a Nature Materials teve 23,47% dos documentos não citados. As citações vindas em 2019 vieram dos outros documentos restantes aí, tá bom? E, por último, eu tenho o percentual de artigos de revisão ano a ano. Esse gráfico é bem interessante, tá? Às vezes você quer publicar numa revista, você quer publicar um artigo de revisão. Só que você quer publicar numa revista que quando você olha aqui em Scopus, essa revista não publica nada de artigo de revisão. Minha indicação para você seria, não submete. Por quê? Você tem uma chance altíssima, só para não dizer 100% de chance, de ter seu documento rejeitado. Por quê? Esse documento pode ser ótimo, mas não está aderido ao interesse de publicação daquele título, que não publica, às vezes, nada de artigos de revisão. Então, é bem bacana você verificar aqui. Se eu quero publicar um artigo de revisão e eu vejo que o título que eu estou de olho, ele não publica nada, já tiro ele da lista, para eu não perder meu tempo, ficar esperando a resposta, a primeira resposta, às vezes levam semanas, para depois receber uma informação de rejeição, porque não estava adequado ao tipo de documento que tem aquele título tem interesse de publicação. Então, é muito importante, mais uma vez ressaltando, que vocês olhem esses gráficos, vejam essa parte de comparação de títulos para entender esses títulos que vocês estão colocando aí como favoritos, como queridinhos, quem sabe para publicar neles, tá bom? Então, assim, de minha parte, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Antes de passar a palavra de novo para a Danúzia, para que ela possa encerrar em nome da Coordenação de Bibliotecas, eu queria falar para vocês o seguinte, tá? Que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês têm um timaço aí de bibliotecários à disposição de vocês para apoiá-los, então sempre estejam alinhados com eles, em contato com eles, eles têm muito para apoiar vocês. E uma outra coisa, vocês vão receber certificados, vocês vão receber o acesso à gravação e vocês vão receber também esse material que eu apresentei anteriormente, tá? Essezinho aqui. Mas como que isso vai ser feito? A gente vai mandar para vocês até o sábado, tá? Pode ser antes, mas até o sábado. Coloca esse prazo limite máximo para mim, tá bom? De enviar para vocês um e-mail com orientações bem mastigadinhas, bem definidinhas, para você acessar o teu certificado, para você acessar a gravação e para você poder pegar esse material, tá bom? Tô deixando aqui na minha tela os meus contatos de e-mail, porque sempre acontece de Aline, não consegui baixar o certificado. O que eu faço? Para falar com a Aline, você precisa do e-mail da Aline. Então, você pode me mandar um e-mail se você tiver qualquer problema em relação a isso, tá bom? Eu estou sempre à disposição de vocês, certinho? Então, eu quero muito, muito agradecer a Coordenação de Bibliotecas de maneira muito especial. Quem esteve comigo desde o início no planejamento, Danúzia, Marco, Fernanda, muito obrigada pela disposição, pelo apoio todo de vocês, tá? Eusebia e eu somos muito gratos. E agora, volta a palavra para a Danúzia para que ela possa fechar, fazer as considerações dela. Ai, Aline, não tenho palavras para agradecer. Nossa, foi muito bacana. Você, com certeza, acrescentou muito para nós, profissionais de informação, trouxe campos antes desconhecidos, né? As métricas, as possibilidades de interpretação dos gráficos,
a explicação do fator H, nossa, tanta coisa para pontuar que foi excelente, então eu prefiro pontuar que tudo foi excelente. Muito obrigada mesmo. Deu uma pincelada em Marcos, na engenharia, muito legal. Na hora que você tratou da engenharia, eu lembrei logo do Marcão. Não, foi excelente, sim, só complementando. Aline, só um detalhezinho, você atiçou o pessoal aí, falando que amanhã tem uma apresentação sua falando sobre busca avançada. Avançada. Coloca, por gentileza, aí no chat para o pessoal ver o endereço, porque infelizmente, essa apresentação não vai ser pela Universidade Federal Fluminense, mas todos os interessados com certeza vão lá dar uma conferida na sua, Isso. na sua palestra. Aberto para todo mundo. Vou colocar aqui no chat, pessoal, o link, tá? E aí vocês vão cair direto lá na página de inscrições. E amanhã a gente fala só de busca avançada. É bacana, porque vocês já sabem lidar com os copos, já estão super craques, já podem até dar treinamento dos copos. E aí amanhã a gente complementa com a busca avançada, que é algo específico que a gente pensou, nunca fez essa sessão antes, mas a gente pensou em atender a demanda, escutando o que vocês vinham pedindo, e aí a gente abriu para todo mundo. Não tem só participantes do Brasil, vai ser em português, mas a gente tem participantes registrados de Chile, Argentina, Peru. Vai ser muito bacana. Muito legal, Aline. Amanhã, com certeza, eu, pelo menos, estarei lá aprendendo, né? Porque não dá para esgotar as possibilidades de aprendizado nessa plataforma. Os copos tão interessantes, tão multidisciplinar, né? E quero, em nome da Coordenação de Bibliotecas, agradecer a sua disponibilidade, sua parceria, Elsevier, pela possibilidade de acontecer esse treinamento, esse webinar, ao Marcos pelo contato, pela disponibilidade, né, em estar tocando esse projeto, a Fernanda, parceira, Mariana, não, minto, Marina, ela vai me matar, porque eu sempre troco o nome, Marina, que sempre nos ajuda na divulgação, na elaboração de template, enfim, a equipe só cresce, né? Débora Nascimento, que também deu muita força para que a gente fizesse os dois, que na verdade seria só um, mas aí tem agenda, graças a Deus, e aí deu para você estar nos dando esses dois treinamentos, esses dois webinars, né? Maravilhosos. Então, quero me despedir de todos, agradecer a participação e deixar as portas abertas, porque dia 30 tem mais, né? Então, a gente se reencontra e aprende um pouco mais com as outras duas bases, em Base e Não, faz Direct Mail. Em Base, eu tenho que passar, então, ó, contato da Lilian Paiva, minha colega, que é um outro portfólio, tá fora da minha... Não, tá dentro do Elsevier, mas é fora do que eu trabalho. Eu trabalho só com as multidisciplinares. Mas, ó, a gente já vai alinhando. Surgindo demanda para tudo Base... certo. Já tem, então. Maravilha. Então, depois da Science Direct Medline, a gente tem aí a Embase aí como proposta. Quero agradecer a todos, a todas, a todos essa tarde, essa 1h40, né? Porque passou tão rápido, gente. E, nossa, tanta coisa querendo também explorar. Mas, enfim, amanhã tem mais, um canal aberto para todos. Na terça-feira, segunda-feira, né, Aline? A gente volta com treinamentos de outras duas bases, de uma outra base e um gerenciador de referências. Mendeley, vai ser interessante também contar com a participação de vocês. A Aline já disponibilizou o e-mail para dúvidas posteriores. Então, eu já, de antemão, falo que quem tiver esse interesse, faça o contato, porque eu já vou fazer. E quero finalizar essa apresentação com um agradecimento. Obrigada, Aline, obrigado, Marcos, obrigado, Fernanda, obrigada, Marina, obrigada, Coordenação de Biblioteca, a Superintendente de Documentação, que possibilitou que esse evento acontecesse. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.